Pessoal, dei start na gravação aqui. Agora deu certo aqui, tá? A Denilson, né? Ficou vermelho. É porque nessa gravação que eu fiz ontem ficou cinza e aparecia que tava gravando. Aí hoje, quando eu fui baixar, tava corrompida, tá? Mas agora deu certo. Então, pessoal, a aula de hoje, né, do dia 18, na verdade, como a gente tem antecipado aí as aulas, né? E aí eu vou fazer a postagem do dia 25, né? Como a gente começou uma semana antes do dia 4, né? Aí por isso que a gente está na frente. Aí a aula da próxima semana, do dia 25, que seria a última, né? Eu vou deixar como aula, aula extra, né? Se algum de vocês tiver dúvida, tá? Em postagens, né? Que aí próxima semana a gente já fecha o módulo 2, tá? E hoje eu já até postei, eu postei a FO do dia 15, tá? Ela já estava disponível lá. Aproveitei e já atualizei aqui para a nota de vocês ficar de acordo aqui. Deixa eu, antes da gente iniciar a aula aqui, deixa eu compartilhar a diretriz Senai digital, tá? Aí depois a gente volta com a nossa programação normal aqui. Eu acho que eu não compartilhei o som. Deixa eu só voltar aqui. Agora vai dar certo. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Então, ó, na última, deixa eu tirar aqui o menu flutuante. Agora vai. Última aula. Aí eu já postei, tá? O primeiro momento presencial do dia 15. Já tá a nota lá de vocês. Só não deu tempo de olhar se vocês já tinham enviado alguma atividade aqui, tá? Mas aí, ainda hoje eu dou uma olhada aqui, tá? Aí, como a gente começou, né? Só relembrando aqui, né? Aproveitando que tá gravando, como a gente começou uma semana antes, daí a postagem de hoje vai ser no lugar do dia 25, tá? Aí até o monitor já deixou aqui. Inclusive, o monitor de vocês, ele mudou, tá? O monitor agora não é mais a Flaviane, tá? É o Luiz Henrique, tá? Ele já foi inserido aqui na plataforma. Qualquer dúvida agora vocês vão falar. Vocês vêm aqui nessa abinha aqui de lado aqui, né? Dentro do navegador, tá? Que aí mostra, né? O tutor, que sou eu, e mostra o monitor responsável pela turma, que agora é o Luiz Henrique, tá? E aí a Flaviane já tinha deixado tudo pronto aqui, ó. Esse é o material extra da aula de hoje. Inclusive, essa aula,
nesse formato aqui de projeto industrial, é a única relacionada a cálculo. Mas mesmo assim, né, igual eu comentei com vocês em aulas anteriores aí, né, a gente está fazendo uma mudança aqui em algumas disciplinas, né, para ela ter mais a cara de um curso de eletrotécnica, né, porque ela tá muito, tem algumas atividades que são muito técnicas e, na verdade, algumas têm até nível de pós-graduação, tá? Mas aí, né, por isso que eu estou sempre aqui ajudando vocês, colocando material extra, né, guiando, principalmente quando é laudo, alguma coisa que, que eu sei que vocês ainda não fizeram esse tipo de serviço, né? Daí, obviamente, né, eu tenho que mostrar um exemplo, né, para você ter uma luz aí para fazer atividade, tá? Então, essa última aqui é uma atividade de cálculo. Deixa eu lá em situação de aprendizagem, deixa eu já deixar aqui pronto. Essa última aqui é porque antigamente tinha mais atividades, tá? Não era só quatro atividades. Por isso que essa atividade 5, na verdade, ela era a última, né? E tinha atividade 4. Só que hoje em dia, o que que era atividade 4? Até, como se diz, vou matar a curiosidade de vocês. A 4 antigamente era um cálculo luminotécnico, tá? Professor, então quer dizer que o eletrotécnico não pode fazer mais, não? Ele sempre pôde e sempre poderá fazer esse cálculo. Só que quando essas disciplinas foram criar, não só aqui a do Senai, né, mas de outras instituições de ensino, era uma outra época, ou seja, você tinha AutoCAD, hoje em dia, além do AutoCAD, né, só que o AutoCAD naquela época era rudimentar, você não tinha a tecnologia BIM, né, que basicamente você tem um programa e esse programa ele roda, tá? Inclusive eu tô até instalei aqui, porque como eu tenho firewall aqui, né, eu não consigo, eu preciso de autorização. Aí o TI aqui, um dos responsáveis aqui, o Daniel, ele já liberou aqui para mim aquela máquina virtual. Daí eu vou instalar um outro Windows para quando a gente precisar, por exemplo, o programa de projetos. Eu tenho um programa de projetos aqui, só que ele funciona só em outra versão da Autodesk, e essa outra versão ela não está disponível aqui, né, nas nossas versões, aí eu tenho que pegar lá do centro de treinamento, tá? Eu ministro aula também no centro de treinamento para concessionária, tá? E aí como na época eu era professor lá e depois virei sócio, a gente compra vários softwares, né? Poste, escada, justamente para que o pessoal da concessionária tenha todos os subsídios aí. E aí um desses a gente comprou vários softwares aí, só que aí ele só roda em outra versão. É por isso que eu pedi para instalar o VirtualBox aqui, que aí eu ainda estou instalando, tá? É porque eu tive que dar umas aulas aqui de Linux aqui pro pessoal, aí eu instalei só o Linux, agora só falta instalar o Office não, o Windows, e aí eu pego, coloco essa versão, depois eu mostro o programa para vocês, tá? Enfim, e naquela época você fazia o cálculo ali na mão, né? Depois utilizando o gabarito, né? Depois passou a utilizar planilha, né? Do pacote Office. Hoje em dia você utiliza o programa que ele tem integração com a planilha, né? O Excel, é o mais conhecido aí. Tem integração também com o LibreOffice, tá? Que eu não me lembro o nome que é o Excel deles, né? E também tem integração com outros softwares que esse eu não tenho a licença dele aqui, mas inclusive ele serve, foi até o que eu comentei com vocês lá na primeira aula.
É o Microsoft Project, tá? E aí tem alguns programas de projeto que você não precisa mais nem colocar, nem fazer aquela planilha. Aí o Project, ele tem ferramenta do Excel e tem também ferramenta de gerenciamento. E aí, por exemplo, uma obra, um serviço, um levantamento, você já exporta direto para o Project. Então, hoje em dia está muito mais rápido e simples você fazer o projeto. O complicador é que você tem que saber, né, manipular vários softwares, tá? E esse cálculo lá do luminotécnico, ele é resquício dessa época, tá? Hoje em dia, pelo menos os projetos que eu pego aí para cliente de alto padrão, quem faz o luminotécnico é o arquiteto, viu? Pelo menos, assim, quem que atualmente faz, tá? Mas o eletrotécnico pode fazer, o engenheiro eletricista pode fazer, mas quem cuida mais é o eletrotécnico, por quê? Porque o eletrotécnico, não, o arquiteto, porque o eletrotécnico e o engenheiro eletricista, eles pegam o luminotécnico já pronto e só faz a inserção das cargas, né? Procura ali o caminho para colocar passar os eletrodutos, né? Fazer toda a lógica que a gente, né, estudou lá em leitura e interpretação de desenho técnico. Agora vou baixar aqui uma situação de aprendizagem nova. Então a gente suprimiu o 4, por isso que aparece aqui atividade 5. Baixar aqui ele. Ó, já tem um aqui. E agora a folha de atividade. Inclusive, essa última tarefa, ela tá para fazer na folha, mas você pode automatizar, tá? Como assim automatizar, professor? Fazer pelo Excel, tá? Tem problema nenhum. Atualmente, pessoal. Eu tentei fechar o negócio, sendo que ele estava aberto por outro software. Agora vai dar certo. Isso. Então vamos lá. Situação de aprendizagem 3. E eu deixei um material extra para vocês. Aqui é a folha de resposta. E essas contas, né? Até uma vez um aluno do curso de eletrotécnica me perguntou, até mesmo lá do de engenharia, perguntou, professor, tem que saber de cabeça essas contas. Tem muita conta que eu tenho que revisar, porque não é todo dia que você lida com ela. Às vezes só o projetista, né, que lida todo dia alguns cálculos, ele consegue lembrar ali de cabeça, né? Mas nem tudo dá para a gente lembrar de cabeça, que é muita teoria, tá? E aí, inclusive, tem vezes que eu, por exemplo, às vezes eu fico muito tempo sem ministrar aula de projeto predial, tem um algoritmo que a gente estudou lá, lembra lá daquele algoritmo da área, né? Se era maior ou igual a 6 metros quadrados, se era menor que 6 metros quadrados. Aí esses algoritmos, assim, que eles são automáticos, que eles funcionam nos programas, né? Geralmente às vezes a gente esquece se não mexe muito com ele, mas é só fazer uma revisão. Enfim, esse eu até fiz um resumo aqui, ó, que até na época foi até a Flaviane quando arrumou essa sala aqui, ó. Tem um material extra aqui, ó. Tem a NBR 5410, tá? E a dica no cálculo de taxa de ocupação, tá bom? Essa dica aqui, ó, deixa
Deixa eu ir. Então vamos ver o que que ele está pedindo aqui, ó. Você ajudou o Marcos, né, nas etapas anteriores, elaborando o orçamento do projeto, o cronograma e o memorial de cálculo Luminotex. Chegamos à fase mais importante. Que o memorial já foi feito, né, partindo do pressuposto que ele já foi feito aqui, ó. Chegamos à fase mais importante, o detalhamento de projeto, no qual são elaborados documentos com plantas e os detalhes de instalação. Porém, o cliente teve um pequeno problema de falha de planejamento deles e descobriu que precisará do projeto elétrico pronto. Para não atrasar a obra, né, antes do prazo acordado com a empresa Mega Projetos, né, o desafio agora de João é o quê? Marcos e sua equipe será de finalizar, nosso português aqui não está muito bom, não, finalizar o projeto executivo com um novo prazo menor do que o previsto inicialmente. Então, o que fazer para executar o mesmo projeto em um tempo menor? Após resolver esse problema, né, de alteração do cronograma, Marx deverá dimensionar os eletrodutos, que inclusive esse aqui de eletroduto, ele é uma pequena parte. Tem também o cálculo que a gente faz é, da eletrocália também, tá? Que o eletroduto geralmente ele é o quê? Cilíndrico, né? Ele tem um formato cilíndrico. Já uma calha, né, tem um formato o quê? Retangular, né? E elaborar uma planta, né, de um sistema de iluminação industrial. Na verdade, aqui é só fazer o cálculo, que é esse daqui, ó. São 12 circuitos, tá? Aí por que que eu forneci a 5410, né? E essa dica aqui, porque tem lá dentro da 5410 e tem também de outras normas que tá até lá no livro, acho que é no capítulo, não sei se é no 5. Deixa eu só dar uma olhada aqui. O livro de vocês, cadê o livro? Ah, tá aqui. Se não me falha a memória, ó, eletrocália, é no 5 mesmo, ó. Aí primeiro fala de eletrocália e depois ele fala, na verdade fala dos dois, eletrocália e eletroduto, ó. Tem algumas formulazinhas que a gente vai utilizar aqui, tá? Então a dica lá é o capítulo 5, ó, mais precisamente, acho que eu até coloquei na dica lá de vocês. Deixa eu lembrar aqui onde é que estava. Foi isso aqui, ó. Dica taxa de ocupação, ó. Ó, lá no item 6.2, até abrir 5410 também. Pensa, antigamente, o eletrotécnico, o engenheiro tinha que fazer desse jeito aqui, ó. Deixa eu ver aí, tem 6. Demorava muito tempo para fazer um cálculo. É 6.2.11, deixa eu só copiar. Vai, não tá fazendo a busca? Esquisito, hein? Ah, é porque demorou, o sistema tá lento aqui, ó. Aí imagina, é, é uma norma de 217 páginas. Na, na de número 128, né? Na 128ª, é que está o critério para você fazer o cálculo.
como antigamente tinha que fazer na mão, né? Você tinha que estar com vários livros, várias referências, né? Você não encontrava assim num arquivo, né, de computador antigamente. Então ela fala aqui, ó, que a taxa de ocupação tá até no livro de vocês aqui, ó. Acho que tá aqui para baixo. Ó, porque tem a taxa de ocupação, tá vendo? A eletrocalha ela é retangular. Ah, tá aqui, ó. O item que vocês vão ter que observar é o 5.4.4 aqui, ó. Porque o item anterior era sobre eletrocalha. Agora o 5.4.4 é eletroduto, ó. Ó, e dimensiona os eletrodutos para acomodar cada circuito listado abaixo individualmente, considerando as seguintes premissas. Premissa A, são circuitos de baixa tensão ou de sinal. Inclusive, tem uma regra lá que fala que o de baixa tensão, por exemplo, uma calha ou um eletroduto, eles têm que ficar numa distância, se não me engano, acho que é 50 centímetros longe para evitar interferência eletromagnética, principalmente do circuito de força que ele tem um campo eletromagnético muito mais forte do que do circuito de sinal, né? Quando é sinal, só para vocês terem uma ideia, quando tinha antigamente o telefone, né, o clássico lá com comutação de circuito, na hora que ele manda o pulso, se não me falha a memória, era uma tensão que aparecia na hora que está a chamada telefônica, né? Era uma tensão de 50 volts, tá? Não mataria o cidadão, né? Mas daria um susto nele, um choque ali. E aqui ele fala, ó, o número do circuito, e mostra a seção nominal de cada um aqui, tá? Hoje em dia você olha no prontuário, porque antigamente, ó, você olhava em tabelas que tem aqui dentro, igual a gente viu lá, lembra lá a instalação elétrica predial? Numa atividade lá que tinha que olhar ó, a tabela, acho que era 37 ou 40 alguma coisa, né? E aí antigamente o pessoal só olhava na tabela aqui. Hoje em dia, como você tem muitos fabricantes e todo fabricante ele é obrigado, não é se ele quiser, ele é obrigado a seguir as normas, né? No caso que é a NBR 5410. Então, no próprio prontuário técnico dele, né, que é um documento tipo esse daqui, ó. Acho que eu até já mostrei para vocês uma vez. Ó. Isso aqui é um prontuário técnico de cabeamento, tá? Então, dependendo da marca, do fabricante que eu estou utilizando, o fabricante ele libera uma tabela que ela está em conformidade com a 5410. Inclusive, se você olhar, vou pegar esse de maior qualidade aqui, ó. Esse aqui, o 061KV, que ele é mais caro, ele tem capacidade de corrente maior, né, para um circuito, né, mais conhecido aí como dois condutores carregados aí, né, um monofásico. Ele se não me engano, lá é 15 amperes, tá? E que ele suporta. Agora, esse aqui da Prisma, por exemplo, o suporta 22. Já o modelo mais barato, ele suporta até um pouco mais do que o original, suporta 18 para um circuito carregado aqui. Beleza. E adotar, aí ele dá ó, a seção nominal, deixa eu pegar um desenho para ficar mais palpável. Aqui, ó. Esse desenho aqui, ó, que fala da taxa de ocupação aqui, tá vendo, ó? 53%, 31 e 40, né? Quando tem um condutor no eletroduto, né, um cabeamento, quando tem dois condutores, 31%, e quando tem três ou mais, 40%. Como assim, professor? Essa imagem ela exemplifica aqui, ó. Essa porcentagem é de carregamento, né? A quantidade de cabos. Eu tenho que ter o quê? Uma folga aqui. Eu não posso simplesmente chuchar um monte de cabo ali. Por quê? Porque senão os cabos vão ficar presos no eletroduto. Não há passa-fio que consiga, né? Mesmo se o cidadão, eu já vi em muitos empreendimentos aí, o cidadão leva aquele
detergente, sabe, aquele líquido, e aí joga detergente líquido para ver se o cabo passa, porque está engasgado. Principalmente em aquele CFTV, né? CAT TV, quando vem a operadora lá para instalar sua TV a cabo, né? Hoje em dia está na moda IPTV, né? Mas quando vem aquela clássica lá com cabo coaxial, os eletrodutos já estão lotados. É porque eles não seguiram a regra de deixar uma parte, né? Por exemplo, usar 40% nesse caso aqui, ó, quando ele tem, segundo a tabela aqui, ó, 40% é quando tem três ou mais condutores, ó. Ó, tem um, dois, três, quatro, cinco. Tem cinco condutores. Então eu tenho que encher com esses cinco condutores 40% e deixar uma folga de 60, né? Menos que isso, você teria que usar um eletroduto maior. Então, essa aqui é a lógica. Aqui é o diâmetro externo, tem o diâmetro interno, diâmetro externo, né? Tem a seção nominal do cabo, ó, 95 milímetros quadrados. Diâmetro externo do eletroduto, 24 milímetros. E aqui tem a quantidade. Então, nessa tabela aqui, ó, você já tem número, a seção nominal aqui, ó. Lá, Ctrl C, Ctrl V. Nós vamos botando aqui numa cor diferente. Diâmetro externo. Ah, não, na verdade, eu coloquei no lugar errado aqui, né? Seção nominal, ela deveria estar aqui. E aqui que é o diâmetro externo. Diâmetro externo é esse aqui, ó, 24 milímetros. Número de cabos também tem aqui, ó. Tá nessa terceira tabela. Então a gente tem que calcular esses fatores aqui, a seção aí. Como é que calcula a seção? Tem aqui a área da seção. Se não me falha a memória errante, deixa eu pegar aqui minha análise. Entra na. A gente está projetando com uma nova SAP aqui. Ó, eu fiz uma automatização aqui, inclusive, se vocês quiserem, vocês podem fazer, tá? Não tem problema nenhum, não. Só lembrar que fórmula que é. Então, ó, a seção mínima aqui, ó, raiz quadrada, é esse daqui mesmo. É a área da seção, é o diâmetro externo, tá vendo aqui, ó? É o B, quem que é o B4, que é o diâmetro externo, dividido por 2 elevado ao quadrado. Tá vendo que tá tudo elevado ao quadrado aqui? É essa fórmula aqui, ó. Tá? É o D ao quadrado, né? O diâmetro externo ao quadrado, dividido, no caso está dividido por 4 porque já elevou o 2 ao quadrado aqui, né? Quando a fração ela está totalmente elevada ao quadrado, você eleva o numerador e o denominador aqui. Aí a fórmula já está simplificada aqui. Então você tem que achar, vamos fazer na própria folha aqui, ó. Então, a área, vamos fazer do circuito um, tá? Isso aqui, ó, a área externa
área da seção. Aí aqui, ó, é o diâmetro externo, ó, o B4, é o diâmetro externo. Qual que é o diâmetro externo aqui, ó? É o 24 milímetros. Então, é 24 milímetros. Eu gosto de pôr a unidade de medida aqui, só mesmo para eu lembrar o que que eu estou calculando aqui, ó. Ao quadrado, aí é 2 ao quadrado, aqui é 4, né? Então vai ser dividido por 4. Tá vendo a fórmula aqui, ó? Aí, e aí vezes π, né? Tô esquecendo o π aqui, ó. Que senão vai dar errado, ó. Tá vendo aqui, ó, o diâmetro externo, DE. E é bom, pessoal, sempre vocês colocar a fórmula aqui, ó. Deixa eu... Você põe a fórmula aqui, ó. Você vai lembrando aqui, ó. É 24 milímetros ao quadrado. Esqueci de pôr o pi novamente, né? Ei, professor, não tá difícil, hein? Que faz muito tempo que eu não ministro isso. Vezes π, que é aqui a fórmula, por 4 vezes π. Você pode aproximar para 3,14, tá? Aí você mantém o radiano, tá? Porque se fosse grau, aí você colocaria, era 180, tá? Que π, né, em grau é 180 graus e em radiano é 3,14. Aqui, ó, 24 elevado, cadê aqui? Deixa eu usar a segunda função aqui. Opa, uai, olha, 24 ao quadrado. Tudo isso dividido por 4. Tudo isso vezes π. Eu sei que tem um simbólico aqui, mas eu vou pôr 3,14. Isso aqui eu fiz uma aproximação, tá? Note que aqui no Excel, tá vendo que deu um pouco mais aqui? Porque no Excel eu utilizei o literal. Inclusive, se vocês forem utilizar o Excel, vocês escrevem aqui, né? É o asterisco, tá? Que é o que do teclado de numérico, né? Asterisco, que é multiplicar, tá? Aí o pi, ou você coloca 3,14, ou você escreve em maiúsculo PI, né? PI maiúsculo, e coloca entre parênteses, que aí ele tem um valor, se eu não me engano, é 13 casas decimais aí. Aí nesse caso ele vai sair mais exato, tá? Aqui o nosso não saiu tão exato assim, ó, porque eu coloquei uma aproximação, né, o 3,14. Aí deu aproximadamente aqui, ó, 452,16 milímetros quadrado, tá? Aí você vai alimentar onde? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você alimenta aqui, ó. Aí você escreve 452,16. Aí dependendo da sua aproximação, tá? Tem problema não. Aí qual que é o próximo passo?
Você já tem o número de cabo, né? Calcular a seção total. Aí a seção total é essa seção que você acabou de achar vezes a quantidade de cabo, tá bom? É isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, o C4, que é a seção que você acabou de achar, vezes o D4. Quem que é o D4? O número de cabos, tá? Então, a seção total é a área, né, que você achou aqui, a área da seção. Esse que eu chamei de AE, né? Na verdade, não foi eu, né? Foi o próprio livro aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. É porque essas fórmulas são bem pequenininhas, tá vendo? Ó, que ele colocou AE, tá vendo? É AE e aqui a gente achou o DE, tá? Então é o AE vezes número de cabos. Número de cabo nesse eletroduto. Então AE é 452,16 vezes. São três cabos dentro desse. Três cabos de 95, tá? Pensa, você tinha que fazer tudo isso daqui nessa velocidade. Então aqui eu já vou aproveitar, ó, vezes, peguei o acumulado aqui, vezes 3. Deu aproximadamente aqui, ó, 1.356,48 milímetros quadrados, tá? Então, a área de seção total aqui, né? 1.356,48. E aqui o que que falta agora? A taxa de ocupação, ó. Aí a taxa de ocupação, né? Eu coloquei aqui uma estrutura condicional, por quê? Por que que eu pus essa dica da taxa de ocupação, ó? Se são três condutores, né? Eu tenho que pôr uma taxa de ocupação de 40%, tá? Por isso que eu pus aqui, ó, 40%, que são três condutores. Esqueci que isso daqui tem cara de planilha, mas não é, né? Então, professor, já tem o dos outros, ó. Por exemplo, um condutor. Esse daqui de baixo é 53. Esse aqui tem um, ó, também é 53, ó. Esse é 40. Ó, eu vou pegar todos os que tem um aqui, ó. Ó, 53, 53, 53. Esses dois últimos. E o que tem dois é quanto? 31, né? Então, ó, tem esse daqui, ó, 31 e 31. Você já tem a taxa de ocupação que você não tirou da sua cabeça. É o próprio item aqui, ó, 6.2.11.1.6. Então, antigamente era assim. Hoje em dia, na hora que você pede pro computador lá, a máquina, né, o programa calcular, ele já faz isso em tempo real e aí você não perde esse tempo. Por isso que a gente tem que fazer esse cálculo bem devagar aqui, para você lembrar no dia que você precisar, caso você precise, ou para orientar alguém, ó, tinha um cálculo lá, ele é mais ou menos assim, tá? Então, às vezes a gente tem que. Hoje em dia está até mais fácil, porque eu tenho muito livro, aí às vezes quando eu estou, né, numa indústria, numa obra, fazendo uma execução, nossa, no livro do Mamed de máquinas, né, no livro lá do Sokovs, que tem isso, mas está lá em casa, numa estante ou dentro de uma caixa. Hoje em dia não, você tem os livros virtuais, né? Você pode já deixar tudo salvo, tem as normas técnicas de distribuição, né, da concessionária, que antigamente você tinha que imprimir tudinho, né? Hoje em dia está mais fácil. Até o valor, o livro, para você achar onde é que está, você pode pôr num cartãozinho SD e dependendo do seu trabalho, quando você precisar, você lançar a mão.
O próximo aqui é o diâmetro interno. Daí, ó, a gente tem que encontrar aqui, ó, tem essas tabelas no livro de vocês. Só lembrar aqui, ó, o calculado. Lembra dessa fórmula aqui que eu mostrei agora há pouco, aqui, ó. Esse o diâmetro interno calculado, você vai utilizar essa fórmula aqui, ó, o diâmetro, e ele tá aparecendo DE, né? Essa variável aqui, né? Mas ele é o seria DIC, né? Aqui eu acredito que foi um erro de tipografia, né? Que digitaram errado aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Raiz quadrada, ó, 4. Quem que é o E4 aqui, ó? É esse, ó. 4 vezes E4. Aí tá vendo que tá tudo dentro da raiz. Dica se você for automatizar aí, ó. A raiz quadrada, você coloca. Eu só não lembro como é que faz, ó, por exemplo, uma raiz quarta, uma raiz cúbica. Aí tem que olhar, né, na ajuda aqui de fórmulas do Excel. Mas a raiz quadrada, por padrão, você coloca raiz em maiúsculo, igual, né? Raiz maiúsculo e coloca entre parênteses e a fórmula, tudo que está dentro da raiz, você coloca aqui dentro do parêntese aqui, tá? Lembrando que o π, você vai escrever π e colocar o parêntese vazio, tá? Então, para achar o diâmetro interno calculado, chamar de DIC, né? Então, raiz quadrada de 4 vezes esse AE, né? Aí não seria o ACT, seria o AE. Ah, não, é ACT mesmo, com a taxa de ocupação, né? Ah, entendi. Chamou isso aqui, ó. O ACT, que é esse AE, né? Vezes a taxa de ocupação que você acha, né? Você acha dentro do livro lá do material, né? E da norma também, tá? Na norma também tem esse cálculo. Então, é o ACT dividido pela taxa de ocupação, né? O TX, vezes π, raiz quadrada, ó, 4 vezes 1.356,48, tudo isso, que é o milímetro quadrado, né? Dividido por taxa de ocupação. Taxa de ocupação é o quê? 40%, né? Aí você tem que tomar cuidado, porque 40% em números reais, né? É 40 dividido por 100, então vai dar 0,4, tá? Vezes π, 3,14, tá? Então você tem que colocar não o 40 aqui, né? Você tem que pôr em porcentagem, né? Aí você tem que lembrar lá, 40 dividido por 100, simplifica, aí fica como se fosse 4, né? Dividido por 10 aqui, que aí no final aqui dá 0,4. Então, 40% em números reais. Aqui eu vou usar o módulo equação, raiz quadrada, 4 vezes 1.356,48. Aí dentro da raiz, né? Não fora dela, dentro dela, dividido por 0,4, né? Que é o 40%, a taxa de ocupação, vezes π, aí eu estou mantendo 3,14. Então, ó, deu 65, eu vou aproximar para duas casas depois da vírgula, ó, se tem 6 aqui, então vai dar 65,73 aqui, milímetros, aproximadamente, tá?
Se eu coloco, ó, três casas, né? O número, o próximo, ele é, se ele for menor do que 5, né? De 0 a 4, zero não, desculpa, de 1 a 4, eu continuo com 0,72. Agora, se ele é 5 até 9, aí eu vou aumentar. Em vez de 72 é 73. Por quê? Quando ele está mais longe do meio, né, que é de cinco, ele está mais próximo de 73 do que de 72. Essa que é a chamada regra de aproximação. Geralmente a gente aprende lá, pelo menos na minha época, era lá na quinta série, né? Mas é aquela história, né? Na quinta série a gente quer assistir a Caverna do Dragão, né? Depois do show da Xuxa. Então, beleza, ó. Diâmetro interno adotado. Uai, professor, por que que não tem fórmula? É aí que tá, ó. Por isso que eu coloquei a dica aqui, ó. Então, você tem que ir nessa tabela, deixa eu ver, a tabela 13 lá do seu livro. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Essa aqui é do diâmetro interno, ó, da dica que eu pus aqui, ó. Deixa eu ver, acho que é a 13 ou é a 15? Não, é a 15 mesmo. Não, acho que é 13 mesmo. É isso mesmo, ó. Tá tão pequenininha. É a 13 aqui, ó. E ela é uma tabela lá da NBR 5598, tá? 5598, ela fala de características, né? Quando fala característica, característica física adotadas em projeto, tá? Medidas, basicamente, né? Medidas adotadas em projeto para eletroduto de aço carbono com rosca BSP. Não sei se vocês já viram, tem uma máquina que a gente usa na obra, né? Por exemplo, você compra um monte de eletroduto, você pode comprar eletroduto metálico, né, galvanizado, tem aquele de plástico, né? Aí tem uma máquina que você liga um motorzinho e aí o pessoal às vezes leva para a obra para fazer as roscas, né? Aí geralmente quando é metálico, ela é como se fosse uma fresadora, só que portátil ali. Aí ela tem uma espécie de ela tem uma faca parecendo com a faca da fresadora aí, né? Para que faz usinagem. E aí ela consegue, você só liga lá, ela consegue fazer a rosca ali para você montar, fazer as pré-montagens ali, porque se só compra a tubulação de aço galvanizado e a tubulação de plástico nas medidas. E aí você vai cortando no tamanho que você precisa, cortou no tamanho, aí nas pontas você já faz a rosca ali na hora ali, tá? Tem muita construtora que usa desse jeito, que é para otimizar, né? Imagina, você ter que lembrar de um monte de parte de eletroduto, você compra as matrizes, né, que vem num tamanho fixo, e aí, se você precisar menor, você corta. Se precisar maior, você só cria a rosca na ponta e aí usa aquele T, né? Fêmea, né? Para juntar as duas ali. Beleza. E aí, como é que eu faço, pessoal? Ó, ele deu 65,73, né? Milímetro aqui. Beleza. Você vai olhar aqui na tabela, qual que é o número mais próximo porque isso aqui lembra que é o diâmetro interno calculado. Ó, inclusive esqueci de registrar ele aqui, né? 65,73, tá? Já que a gente termina aqui. Diâmetro interno adotado. Aí você vai lá na tabela 13 aqui, né? Qual que está mais próximo de 65 aqui, né? Inclusive tem que ser um pouco maior, tá?
Porque se for 65, concorda que deu 65,73. Se você colocar para nenhuma casa depois da vírgula, a aproximação ela vai dar exatamente 66 milímetros. Só que no mercado eu tenho medidas padrão aqui, ó. A medida padrão que se aproxima, né, do 65,73, deixa eu ativar a caneta aqui, é essa, ó. A de 2,5 de polegada aqui, ó. Beleza. Aí o diâmetro interno adotado, ele vai ter que ser esse aqui, ó, o 69,40 aqui, ó. Ó, 69,4, ó. Tá vendo? Então, olhando lá na tabela, você vai encontrar, tá? Aí por isso que tá aqui, ó, 69,4 milímetros que foi adotado. Ou seja, o projetista ou o algoritmo lá, o programa, né? Eles ambos vão fazer a mesma coisa. Eles vão consultar, o programa é mais rápido porque ele olha lá no datasheet, lá no datasheet seriam as bibliotecas que ficam no banco de dados interno do programa que foi instalado na sua máquina lá, né? Que tem a tecnologia BIM. Aí o que que ele faz? Ele compara essa tabela, ele tem lá no banco de dados esses valores, e daí ele escolhe o diâmetro mais próximo, que for o 65, ou 69, né? Vírgula 4. A bitola em polegadas, você acabou de achar, é 2, né? Tá aqui na tabela, 2,5, 2 polegadas e 1,5. Seção do eletroduto aqui, ó. E aí você vai usar aquela fórmula aqui, ó, essa daqui. Tá vendo aqui, ó? Que aí você tem que recalcular, tá vendo o H4? O H4 não é o diâmetro adotado, né? Porque o cálculo deu o ideal, né? O mundo real seria 65,73. Só que pela a NBR 5598, eu tenho, né, de meia polegada, 3/4 de polegada, uma, né, 1,25, 1,5, duas e um meio, 3 e 4 polegadas. Ou seja, é o que tem para hoje, esse daqui. Aí por isso que você faz esse cálculo e escolhe a maior mais próxima, que no caso foi o 65,73 aqui, né? Para você ter né, uma porcentagem ali dentro dos 40%, tá? E aí você vai recalcular, né? Utilizando essa mesma fórmula aqui, essa primeira. Só que agora, a área externa calculada aqui, ó, raiz não, né? Esse daqui, ó, foi mal. Agora vai ser o diâmetro, né? O diâmetro interno adotado ao quadrado dividido por 4, tudo isso vezes π. O diâmetro interno adotado, ó, é 69,4 milímetros, né? Elevado ao quadrado dividido por 4 vezes 3,14, que vai dar, né? Cadê a nossa calculadeira? Ah, tá aqui. Então, 69,4 elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por. Opa, isso apaga. 69,4 ao quadrado. Eu tenho que selecionar antes. Dividido por 4. E tudo isso multiplicado por 3,14. A gente vai chegar nessa área, né?
Deixa eu ver se está certo. É isso mesmo, ó. 3.700. O que eu tinha automatizado, ó, deu 82 porque aqui ele está mais próximo, porque no Excel ele tem três casas depois da vírgula. Eu só estou usando duas aqui, tá? Aí o erro ele está se acumulando. Geralmente no programa lá do computador, lá na tecnologia BIM, o que que vai acontecer? Ele vai utilizar a fração parcial e no final vai sair esse resultado aqui, o mais próximo, tá? Então, 3.780, vírgula. Eu vou usar 84 aproximação aqui, ó, milímetro quadrado, vírgula 84. E aqui a taxa de ocupação, tá? O que que você faz aqui para saber se tá ok? Eu fiz, você vai pegar aqui, ó, o E4. Quem que é o E4 aqui, ó? É o que você calculou, né? Dividido. O E4 não foi o que você calculou? Dividido. Aí, na verdade, é a porcentagem aqui da taxa de ocupação, ó. Vai ser o que você calculou, é o ACT, dividido. Quem que é o J4 aqui, ó? Pelo AEC aqui, ó. O ACT, 1.356,48 milímetro quadrado, dividido 700, deixa eu ver, o J4 é isso mesmo. 782,76. Opa, qual que foi? Ah, não. 48, 780 tem que ser. Porque senão eu vou acumular erro aqui, ó. Eu estou utilizando aqui o esse que eu fiz como balizamento aqui, tá? Então vai ser 1.356, que é o que a gente calculou aqui, ó, vírgula 48 dividido por 3.700. Daqui a pouco vocês vão entender por que que faz essa divisão. 84. Ó, deu aproximadamente aí, né? 0,35, né? Como deu 8 o outro número para dar duas casas, então eu vou aproximar para 36. Como é 8, né? É igual ou maior a 5, eu coloco 36. Se fosse 4, por exemplo, 3, 2 ou 1, eu continuaria com 0,35. Então, deu 0,36, que em porcentagem é o quê? Aproximadamente 36%. Você concorda comigo que se esse valor aqui, né, ou fosse igual ou menor dependendo, a porcentagem seria maior. Aí eu fiz aqui para incrementar, no livro de vocês, ou na tarefa de vocês não cobra isso. Eu fiz um teste lógico aqui, ó. Se o K for menor ou igual a F4, né? Quem que é o F4 aqui? É a taxa de ocupação padrão, tá? Vai ser adequado, se não vai ser inadequado. Então, esse eletroduto, vamos supor que eu tivesse lá na tabela 13, em vez de escolher, né? Porque deu 65, né? Em vez de escolher 69, eu tivesse escolhido 54,3. Com certeza
daria uma taxa de ocupação maior que os 40%, sei lá, tô chutando aqui 50, 60, por aí, né? Então eu fiz esse teste lógico aqui, é só você colocar igual SE, né? C, abre parêntese, aí você coloca a fórmula lógica, ó. K4, né, maior ou menor ou igual a F4, põe dois pontos e vírgula. Aí se for adequado, se sim, sempre é o primeiro, se não, aí você separa por ponto e vírgula e coloca entre aspas os outros. Que aí o teste lógico vai sair, né? Essa é uma das fórmulas lá do que a gente aprende lá nos cursos de Excel. Ou você vai aprendendo na medida que você vai utilizando, que você vai precisando. Eu mesmo, na minha época, você fazia o curso de informática, né? Eu não fiz nenhum desses, eu fui tudo aprendendo conforme a necessidade que aparecia lá na faculdade. Aí eu aprendi o Word primeiro, o Excel foi bem depois e por aí vai. Então vocês vão fazer o cálculo pautado mais ou menos nesse, né, nesse princípio. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Salvar aqui. Tranquilo? Então é isso, pessoal. O último cálculo é esse, né? Aí a taxa de ocupação aqui, né? Como ela é maior aqui, ó, então deu 36% aqui, ó, o calculado aqui. E multiplicando por 100, né, dá 36%. Aí vocês vão fazer os circuitos, né? Os 11 restantes, não são 12, né? Isso. Vou fazer para os 11 restantes aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Aí eu vou deixar, lembrando aqui, deixa eu compartilhar de novo aqui. Lembrando, pessoal, que aí essa aula que eu estou gravando hoje, né? Como a gente começou antecipado, eu vou colocar no lugar da postagem do dia 25. Aí quando a gente chegar lá no dia 25, eu vou ficar online aqui. Se você tiver dúvida, tiver alguma pergunta, a gente, né, eu fico aqui para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Sei lá, aí a gente pode falar sobre aterramento, alguma dúvida, alguma coisa a mais que vocês queiram na próxima aula, tá? A gente pega e fala, beleza? Combinado? Então tá ok, pessoal. Muito obrigado, tá? Fiquem com Deus. Vão fazendo, ó, quem esqueceu. Ah, professor, tá faltando uma atividade minha lá de instalação industrial, né? Tá faltando de acionamento. Eu tô passando um pente fino. Tá aberto lá, viu? Eu tinha pedido para Flaviane na época, né? Agora é o Luiz, né? Para deixar tudo aberto. Já avisei o Luiz de novo, ó, deixa aberto aí para se tiver, né? Se tiver alguma atividade que você não enviou, você enviar, que aí eu faço a correção, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima semana aí, que vai ser, em tese, a última aula aí, tá? Tchau, tchau, galera. Fiquem com Deus.